nos acompanhando nessa noite pelas redes sociais. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Semana passada nós encerramos o capítulo 10 e hoje estaremos dando início ao capítulo 11. Mas antes de entrarmos especificamente nesse capítulo, eu queria só dar uma palavra de introdução dentro daquilo que nós temos falado, algumas reuniões, sobre a perspectiva do livro do Apocalipse. A gente sabe que muitas pessoas acabaram criando um certo preconceito, conceitos errados a respeito desse livro, falando muitas vezes da sua dificuldade por causa dos símbolos e de algumas interpretações, mas o que nós podemos ver nesse livro, e é algo que eu quero que você guarde no teu coração, é a respeito da soberania de Deus. Então, quando nós olharmos para o livro de Apocalipse, nós não iremos olhar mais como nós olhávamos antes, até desistindo de estudar esse livro, e estaremos olhando da maneira correta, da maneira que nós devemos olhar. E aí, quando nós vemos uma visão geral desse livro, uma visão superficial, a gente vai perceber essa soberania, esse controle de Cristo sobre todas as coisas. Nós olhamos no capítulo 1, quando João tem aquela visão e Cristo traz essa revelação, Apocalipse, revelação, e já no capítulo 1, Cristo ele se apresenta, ele se revela a João, não na sua totalidade como Deus, mas ele se apresenta como rei, como sacerdote, como juiz. Ele se apresenta da forma como ele vai agir nesse tempo. Então nós já vemos ali Cristo mostrando a soberania, que ele está no controle, se mostrando dessa forma no capítulo 1. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos ali Cristo escrevendo, pedindo a João para escrever as cartas, as 7 cartas, e nessas 7 cartas ele se apresenta da forma como ele se mostrou a João no capítulo 1, como aquele que está no controle de todas as coisas, que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais. Ele é aquele que anda no meio da igreja, aquele que tem um controle, aquele que conhece as nossas obras, aquele também que no tempo oportuno vai juízo sobre a vida das pessoas. Então, capítulo 2 e 3, nós vemos a soberania do Senhor, sabendo que ele está no controle, ele como cabeça da igreja, ele como pastor da igreja, como sumo sacerdote da igreja, ele está no controle da direção. Capítulo 2 e 3. No capítulo 4 e 5, no capítulo 4 especificamente, nós vemos a visão do trono de Deus. Antes de ele trazer as revelações futuras, a partir do capítulo 6, não tem essa visão gloriosa de Deus no trono, que faz esse simbolismo do controle. É Deus que governa. É uma palavra diretiva aos irmãos do primeiro século, que estavam sofrendo perseguição do Império Romano, como o imperador, como esse Senhor, como esse Deus. Eles vão ter a visão correta que não é o imperador dos governadores, dos locais, não são eles que estão no controle, é Deus que está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, e todos os seres que estão ali diante dele se prostram, declaram realmente que ele é um Deus Todo-Poderoso. E aí, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. No capítulo 5, nós vemos a apresentação de Cristo do Cordeiro. Nós vemos no capítulo 5 que Cristo, em seu controle, ele vai abrir os seus, ele vai trazer essa revelação. No capítulo 5, Cristo é também adorado como Deus. Os mesmos seres, os anciãos, e aqueles seres viventes, que nós entendemos que são querubins, como Ezequiel 1, Ezequiel 10, eles se prostram da mesma forma que eles se prostraram diante de Deus soberano, aquela visão gloriosa do trono, a mesma visão que Isaías teve, que o próprio Ezequiel teve, Daniel, o profeta Micaías, aquela visão maravilhosa.
Então nós vemos agora o capítulo 5, a apresentação de Cristo como Deus, como Senhor. Capítulo 6, nós já vemos o próprio Cristo abrindo o primeiro selo, mostrando que ele está realmente no controle, no domínio de todas as coisas. Não é o anticristo, não é o falso profeta, não é Satanás que está no controle, mas é Cristo que está no controle. No capítulo 7 nós já vemos as testemunhas, 144 mil testemunhas sendo seladas por Deus com um propósito, com um objetivo específico, que estarão cumprindo ali durante a grande tribulação. Então é Deus que sela as testemunhas, e vemos aquela grande multidão de pessoas, de povos, línguas e nações, que elas lavaram, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Capítulo 8 tem aquele momento de meia hora de silêncio, mostrando essa sabedoria e autoridade do Deus Todo-Poderoso. E ali as orações dos santos, elas são ouvidas, as orações que pedem justiça, e Deus responde estas orações. E no capítulo 8 e 9 nós vemos o começo dos juízos, das trombetas. É Deus, mais uma vez, controlando, governando todas as coisas, trazendo esse juízo sobre a vida dos ímpios, daqueles que rejeitaram a palavra, daqueles que rejeitaram a Deus, daqueles que estarão colhendo aquilo que eles semearam. Capítulo 10 nós estudamos semana passada, nós temos o livro, a revelação da palavra do Senhor, mostrando que é pouco tempo realmente é que resta para a consumação de todas as coisas, e o Senhor fala para João, para ele continuar a profetizar. Capítulo 11 é o que nós estamos estudando. Mais uma vez nós vemos o Senhor no controle, escolhendo as duas testemunhas, guardando, separando as pessoas. Quando ele vai pedir para medir o tempo, fala de restauração, fala de renovação, também de separação, de cuidado em relação às outras pessoas. E as duas testemunhas, elas profetizam aquilo que o Senhor estabeleceu para elas, e o inimigo só vai tocar na vida delas no momento que Deus estabeleceu, mas logo depois elas são ressuscitadas. E no verso 15, a última trombeta, ela é tocada, e ali há a manifestação, uma antecipação da manifestação do reino. Nós vemos no capítulo 11, no capítulo 12, nós vemos o Senhor comandando, o inimigo se levantando contra os judeus, se levantando contra a igreja, mas em todo o tempo o Senhor coordenando, comandando todas as coisas. No capítulo 13, a apresentação do anticristo, do falso profeta. Nós temos ali a trindade satânica, mas tem um verso interessante no capítulo 13 que diz que o Senhor permitiu que eles fizessem guerra aos santos e os vencessem. Mais uma vez nós vemos o agir de Deus, as coisas acontecendo só por causa da permissão do Senhor. Capítulo 14, 144 mil ali no monte, selados pelo Senhor. Nós vemos ali a ceifa, a vindima, o Senhor consumindo todas as coisas, a declaração da queda da grande Babilônia. Capítulo pelo Senhor, nós vemos ali a ceifa, a vindima, o Senhor consumindo todas as coisas, a declaração da queda da grande Babilônia. Capítulo pelo Senhor, nós vemos ali a ceifa, a vindima, o Senhor consumindo todas as coisas, a declaração da queda da grande Babilônia. O inimigo, ele vai ser totalmente destruído em todas as nações que esperavam, que confiavam nesses poderes, elas também estavam sofrendo esse juízo diante de Deus. Capítulo 19, nós temos a apresentação de Cristo vindo com a igreja, destruindo só pela palavra que sai de sua boca, abrindo no Armagedon, destruindo os exércitos. Capítulo 20, nós vemos no final do capítulo 19 a prisão do falso profeta, a prisão do anticristo, durante tudo eles serão lançados do lado. No capítulo 20, Satanás é preso, depois ele é solto, mas no final Cristo vem e destrói todas as pessoas. E capítulo 21 e 22, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, e nós já entramos aí na eternidade. Então perceba que dentro dessa visão muito rápida que nós traçamos aqui, nós só podemos ver Deus controlando todas as coisas.
Em nenhum momento nós vemos nenhum tipo de batalha entre Deus e Satanás. Em nenhum momento nós vemos a criatura querendo dizer algo para Deus. Então essa é a perspectiva, é dessa forma que nós temos que olhar para o livro de Apocalipse. Então quando você começar a ler o livro de Apocalipse, os outros versículos, tire da sua mente, do seu coração, e até também fale com outras pessoas, desperte outras pessoas a respeito dos ensinamentos, a respeito das profecias. Agora é interessante também, eu quero que a gente veja alguns versículos daquilo que são as promessas reais e verdadeiras para a igreja. Então o livro de Apocalipse fala dessa sabedoria, da soberania, do controle de Deus, do controle de Cristo, fala já da derrota final do inimigo, derrota final de Satanás, mas ela também traz muitas promessas. A gente vê que algumas pessoas acabam buscando promessas que, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não são direcionadas à igreja, por causa aí nós vemos que a teologia da prosperidade acabou trazendo confusão em alguns aspectos, e nós vamos ler que o livro de Apocalipse, nele nós encontramos diversas promessas e bênçãos. Eu sei que você gosta de bênçãos, eu também gosto de bênçãos, quem não gosta, né? E nesse livro, que muitas pessoas achavam confuso, achavam difícil, nós temos dezenas, e nós vamos ver aqui sempre no número de 7, que fala dessa totalidade, dessa completude. E nós vamos ler versículo por versículo para você guardar isto no teu coração. Então, vamos abrir aí Apocalipse capítulo 2. Você pode abrir comigo aí as promessas que Cristo faz para nós, faz para a sua igreja. Apocalipse 2:7. Eu vou ser bem rápido na leitura aqui dos textos, eu quero que você me acompanhe também de uma forma bem rápida. Todos os textos que nós vamos ler estão no livro de Apocalipse. Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vá para o verso 11 desse mesmo capítulo, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nesse mesmo capítulo, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versos 26 a 29. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versos 5 a 6. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 12 do capítulo 3. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 21 desse mesmo capítulo, nós temos: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora vamos ver as bem-aventuranças que o Senhor tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Vai comigo no capítulo 1, verso 3. A primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
próximo, pule lá para o capítulo 14, verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Capítulo 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Capítulo 19, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Capítulo 22, verso 7. Eis que presto venho, que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E o verso 14 desse mesmo capítulo diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Você precisa de mais motivos para ler e estudar esse livro? Eu creio que estes já são suficientes para nós entendermos a beleza do livro do Apocalipse. Antes de nós entrarmos no capítulo 11, eu preciso tratar sobre um assunto, e esse assunto que nós estaremos tratando, ele vai nos ajudar a nós interpretarmos não só o capítulo 11, mas também o capítulo 12. Eu quero falar um pouquinho nesse momento, se olhar ali o tempo está, ainda temos um bom tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre os irmãos a respeito do plano de Deus para a igreja e o plano de Deus para a nação de Israel. É um tema de fundamental importância para aqueles que estudam escatologia e para aqueles que estudam o livro do Apocalipse e outros livros apocalípticos, como nós temos Daniel, o próprio Ezequiel, também o livro de Zacarias. Hoje nós temos duas interpretações a respeito deste plano. Existem aquelas pessoas que nós poderíamos chamar que eles são adeptos da teologia da substituição, ou supersionismo. É a ideia de que, pelo fato de Israel ter falhado, rejeitando a Cristo, então eles falharam com Deus, rejeitando a Cristo, Israel foi substituído pela igreja, sendo esta agora a igreja o Israel de Deus. E aí usa o texto lá de Gálatas 6, verso 16. Então, dessa forma, Deus não tem mais planos futuros com a nação de Israel. Então, existe uma linha de estudo escatológica sobre os assuntos dos últimos dias. Eles acreditam que pelo fato de Israel ter rejeitado a Cristo, então Deus substituiu Israel pela igreja. Tem alguns também que interpretam, talvez de uma maneira mais lógica, que na verdade não existe nem essa separação, porque Israel do Antigo Testamento seria a própria igreja, sendo o povo de Deus. Então, Antigo Testamento, Israel, povo de Deus, igreja. Novo Testamento, a igreja, o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, para esses estudiosos, Deus não tem mais nenhum plano com a nação de Israel. Então, todas as profecias que nós temos no Antigo Testamento, todas essas profecias, elas estarão sendo cumpridas agora na igreja. Então, essa é uma linha de interpretação. Eles são adeptos, uma parte deles, da teologia da substituição. Então, a igreja substitui Israel num plano profético. Existe outra linha de interpretação, e eu me encaixo nessa linha, de que as promessas que Deus fez para a nação de Israel,
elas ainda estão valendo. E essas promessas, elas se cumprirão ainda no futuro. Quando nós olhamos para a Bíblia, é muito claro esta separação entre igreja, vamos colocar dessa forma, igreja como organismo vivo, como o corpo de Cristo. Então, existe uma diferenciação muito grande a respeito de igreja e a respeito da nação de Israel. Então, os planos que Deus tem com a nação de Israel, eles serão cumpridos, eles serão realizados. Todas as promessas, as profecias que foram feitas para a nação de Israel, não tem como nós encaixarmos na igreja. Então, a minha interpretação é que Deus não rejeitou a nação de Israel. E a gente você pode depois dar uma lida em Romanos, de 9 a 11, nós vamos ver que houve rejeição, em parte, em certo tempo, da nação de Israel, para que a igreja, como mistério, ela entrasse neste tempo. Mas as promessas que Deus fez com a nação de Israel, elas se cumprirão e elas começarão a se cumprir na grande tribulação. É muito importante nós compreendermos dessa forma, porque quando nós entrarmos no capítulo 11, nós vamos precisar desse entendimento. Então preste bastante atenção neste ponto. Então a igreja, Deus tem planos, Cristo tem planos com a igreja, e Cristo e o próprio Deus também ainda tem planos com a nação de Israel. Existem muitas profecias que Deus falou a respeito da nação de Israel, que elas não se cumpriram com a igreja, e não tem como elas se cumprirem com a igreja, porque nós percebemos que muitas dessas profecias, elas dizem respeito à terra. E muitos dos textos que nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse, e outras promessas, a gente percebe que as promessas para a igreja, elas são celestiais. E eu entendo assim, que se Deus ele liberou essa palavra, se Deus liberou essa profecia para a nação de Israel, ela vai se cumprir no tempo específico. Nós temos que entender que a igreja, na verdade, no Antigo Testamento, a igreja ela era um mistério. É claro que às vezes nós encontramos algumas pessoas que tentam achar a igreja no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar a igreja. Alguns pegam ali o livro de Cantares e tentam forçar alguns textos para tentar encaixar a igreja ali em algum texto do Antigo Testamento. Mas o que nós encontramos no Antigo Testamento é todos os profetas, todos os livros apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Ele não aponta para o organismo, não aponta para a igreja. Todas as profecias, elas apontavam para Cristo, e todas as cerca de 300 profecias ou mais profecias, elas se cumpriram em Cristo. Então a igreja no Antigo Testamento, ela era um mistério. Quando Cristo vem, a gente percebe que Cristo começa a pregar primeiro para os judeus. Os 12 discípulos, os primeiros que ele escolhe, todos eles eram judeus. E Cristo vai inicialmente pregar para os judeus. A gente percebe, quando Cristo envia os 12, ele diz assim: não entre em casa gentia. Então vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, lá mais ou menos no capítulo 12, nós percebemos ali que há uma rejeição completa da nação de Israel. Então Cristo cumpre aquele plano, aquele projeto, anuncia a Israel a chegada do Messias, mas como há realmente uma rejeição da nação, não é de pessoas, porque, como eu disse, a igreja ela se iniciou com os judeus. Então não foram as pessoas que rejeitaram, mas a nação como um todo é que rejeitou a Cristo como Messias. Então a partir daquele momento em que a sua nação rejeita, aí ele começa a pregar para outras pessoas. E a partir daquele momento ele estabelece o seu corpo, estabelece a igreja. E essa igreja ela é formatada, vamos dizer assim, através das cartas. Nós não encontramos a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Se nós não encontramos, então as promessas que estão lá, elas não dizem respeito à igreja. Elas dizem respeito à nação de Israel. As promessas que Deus fez ali para Abraão, depois confirmou com Isaac, confirmou com Jacó.
Então, nas cartas nós vemos o estabelecimento desse corpo de Cristo, nós vemos o estabelecimento daquilo que nós temos hoje, e a igreja ela vai estar cumprindo o seu propósito até o tempo estabelecido por Deus. Vamos ver qual é o propósito da igreja. Abra comigo aí em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, versos 16 a 28. Mateus 28, abra comigo, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Perceba que agora Cristo ele muda o foco. Olha que no início do ministério ele disse assim: nós vamos primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, como eles rejeitaram, e Cristo mais tarde fala, ele chora diante de Jerusalém, mas depois lá ele avisa que vai chegar um determinado tempo que a nação de Israel, ela vai olhar para os céus e ela vai reconhecer a Cristo. Profecia que nós vemos lá em Zacarias 12, Zacarias capítulo 12 ou 14, que fala sobre o momento em que as pessoas verão, os judeus, verão a nação de Israel, eles estarão vendo aqueles a quem eles transpassaram, e eles se converterão, a nação vai se converter de uma maneira completa. Mas lembre-se que antes, no início da pregação, porque era mister que aquilo acontecesse por causa da justiça, aí Cristo diz assim, ó, primeiro vá pregar a Israel. Agora aqui a gente já percebe que ele diz assim, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai lá comigo em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versos 6 a 8, que diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram a Cristo, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Então eles perguntam mais uma vez sobre a nação de Israel. Você vai restaurar, vai tirar o Império Romano, vai se assentar no trono de Davi, vai cumprir as promessas? Aí o verso 7 diz assim, e Jesus falou para ele, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, nesse tempo, nós vemos de uma maneira muito clara, que Israel perde, vamos dizer assim, esse privilégio. Então, hoje, não existe, espiritualmente falando, nenhum benefício para Israel. Todos os israelitas, todos os judeus hoje, eles têm que se converter, eles têm que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então hoje não existe essa diferenciação, não existe mais nenhum muro de separação. Então são pessoas de todos os povos, nações e tribos. É preciso a gente tratar desse assunto, porque existe uma certa confusão na mente de alguns pastores, na mente de algumas denominações, na mente de alguns líderes evangélicos, que acham que hoje a nação de Israel ela continua sendo essa nação especial, que existe algum poder, que quando você vai a Israel é 0800, que você tem que pegar na orla do judeu para ir para Jerusalém. Então hoje, na igreja de Cristo, tanto judeu como grego, tanto judeu como gentil, não existe essa separação. Então todos têm que estar participando do corpo de Cristo. Então não existe separação no corpo de Cristo.
Então não existe judeu, não existe japonês, não existe brasileiro. Então são pessoas de todas as raças, povos, nações e tribos. Porque as promessas com a nação de Israel, elas estarão se cumprindo no futuro. Mas hoje são todos nós congregados, tudo converge para Cristo. Porque algumas pessoas acabaram também não entendendo a respeito dessas profecias. E é interessante que muitos pastores acabaram trazendo as promessas de prosperidade da nação de Israel, eles acabaram trazendo essas promessas para a igreja. É interessante que hoje, muitas vezes, nós vemos mais pregações falando do Antigo Testamento, querendo trazer para si promessas que não diz respeito à igreja. Então, Deus tem os planos, os projetos com a igreja, eles estão se cumprindo. O texto que nós lemos do livro de Apocalipse, vemos que as promessas, elas dizem respeito às questões celestiais. Então, nós não podemos pegar as profecias. E é muito bom, né, quando a gente vê as profecias ali no Antigo Testamento, dizendo assim, olha, você não foi chamado para ser cauda, foi chamado para ser cabeça. É muito bom quando a gente vê alguns líderes falando da riqueza de Salomão, eles querem aquela prosperidade que Salomão tinha, só que muitas vezes as pessoas esquecem que lá só tinha um rei, mas para sustentar o rei precisava de 12 tribos. E nós temos muito rei hoje no meio evangélico que estão atrás aí dessas pessoas para sustentarem a sua riqueza, para sustentarem o seu luxo. Então essas pessoas, esses líderes, alguns líderes, né, claro, toda regra tem exceção, não é todo mundo, mas por não entender essa diferenciação a respeito das profecias, não compreender que hoje não existe nenhum privilégio para o judeu hoje. O judeu ele tem que se converter, tem que se dobrar diante do Rei dos Reis, diante do Deus Todo-Poderoso. O judeu hoje ele tem que reconhecer Jesus não como criatura, porque nós vemos alguns chamados judeus messiânicos, que são muitos grupos hoje no Brasil, eles se dizem judeus convertidos ao cristianismo, mas muitos desses grupos não aceitam Jesus como Deus, eles não reconhecem Jesus como Deus, reconhecem até como um Messias, mas hoje o judeu, o grego ou qualquer nação tem que reconhecer a Jesus como Deus, como Senhor e se dobrar diante dele. Então nós não podemos pegar essas promessas de bênçãos que nós encontramos no Antigo Testamento. Existem alguns também que, por não fazer essa distinção muito clara, acabou introduzindo elementos do Antigo Testamento nos cultos. Houve essa confusão. Então, às vezes a gente chega em algum lugar, aí chega lá, tem um candelabro, tem uma arca, tem um povo tocando chofar, tem um povo tocando chofar, tem um com quipá, tem outro com talite. Aí às vezes você olha, onde é que eu estou mesmo? Eu estou em Israel, onde é que eu estou? Então essas pessoas não tiveram o discernimento, esse entendimento. Nós não precisamos agregar nada à nossa liturgia. A igreja não precisa agregar nada porque nós já temos a Cristo. Nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando nas nossas vidas. Então a gente não pode misturar essas questões, colocar a arca, colocar a igreja como um templo, o altar, não, o altar é santificado, só pode chegar no altar pessoas santas, às vezes são aquelas reuniões, eu quero que você pense sobre isso que eu estou falando, aquelas reuniões em que as pessoas chamam, vem aqui para o altar, venha tocar no altar, venha fazer isso, dessa forma. Então são conceitos que não dizem respeito mais à igreja de Cristo, não dizem respeito mais à igreja de Cristo. Então, Deus tem planos com a nação de Israel, muitas promessas estarão se cumprindo com a nação de Israel. E é algo interessante que semana passada eu falei para os irmãos sobre o livro de Daniel. E eu disse assim, que quando Daniel recebeu aquelas profecias, teve momentos que ele mesmo ficou perplexo, ele não entendeu, e aí o anjo chegava para ajudá-lo. Mas muitas das profecias que Daniel recebeu, como diz lá em Apocalipse 12, o Senhor pediu para que ele selasse essas profecias.
E num determinado tempo, o Senhor estaria dando sabedoria aos homens. O tempo foi passando e muitas dessas profecias elas se tornaram claras, como as 70 semanas de Daniel, porque veio o Messias. Então hoje, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós já temos muita coisa já revelada, porque no próprio livro do Apocalipse vem fazer essa conexão, vem abrir um pouco desse véu, vem mostrar aquilo que seria como um mistério até então, não mistério como ocultismo, mas algo que não tinha sido revelado e também não tinha chegado o tempo determinado para que aquilo fosse revelado de uma maneira que todos entendessem. E eu quero falar isso para os irmãos porque em 1948 aconteceu algo interessante e nós não podemos esquecer desse fato. Em 1948, a nação de Israel foi reconhecida pela ONU como nação. Eles estavam numa diáspora, cerca de quase 2.000 anos. Então, a partir desse fato, não tem como a gente não pensar um pouquinho, porque a nação de Israel, ela foi criada por Deus. O Antigo Testamento ali, desde Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, até o livro de Malaquias, é a história dessa nação, são as promessas que Deus fez. É através deles que veio o Messias. E muita da teologia escatológica que nós temos hoje, principalmente a dos chamados reformados, essa escatologia, esse ensino do livro de Apocalipse, ele foi estabelecido no século 17, no século 18, um tempo em que não existia nação de Israel. Olha que algo interessante. Depois ali do ano 70, a gente chama ali que começou realmente a diáspora, a nação de Israel foi espalhada. No ano 135, isso aconteceu de uma maneira mais clara, se não me engano, com o imperador Adriano. Então, desde aquele tempo, a nação de Israel ela ficou espalhada por todas as nações. E eles não perderam a sua identidade. É algo sobrenatural. Então, muita da escatologia, muito do que nós temos hoje, livros teológicos, eles foram escritos num tempo em que não existia a nação de Israel. Na verdade, quando muitos conceitos teológicos eles foram estabelecidos, a igreja cristã perseguia os judeus. Não só a igreja católica, mas também a igreja protestante. Elas viam os judeus de maus olhos e elas perseguiam, matavam, humilhavam. Onde existiam os judeus, eles procuravam os judeus, por motivos que a gente não sabe como. Então essa nação ela ficou obscura por esse tempo todo. Aí chega 1948, eu creio que é algo que Deus vai suscitando no nosso coração, e a gente não pode se perder a ortodoxia, a gente não pode ficar preso a um tipo de revelação, a gente não pode ficar preso a concílios, a gente não pode ficar preso a sínodos, a gente não pode ficar preso a essas reuniões que tentam determinar algo sobre a Bíblia. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer que Deus, ele continua agindo na humanidade. A teologia, esses concílios, esses sínodos, essas reuniões do clero, elas não podem determinar aquilo, a verdade que a Bíblia ela estabelece. Então Deus ele continua se revelando. Então quando a nação de Israel vem de vários países e ela se forma como nação, então é um sinal profético no que diz respeito à profecia de que nós devemos mudar o nosso entendimento e nós não podemos mais agora tirar a nação de Israel do plano profético. Por quase 2.000 anos, os judeus eles foram perseguidos. Nós não podemos esquecer ali do Holocausto, quando milhões de judeus foram mortos, e a partir dali foi que a ONU realmente, junto com outras nações, tiveram vários votos contra, mas a maioria daqueles que tinham condições de votar na ONU, eles votaram a favor da criação do Estado judeu. Então, a partir daquele momento, nós já devemos olhar alguns pontos da escatologia, do livro de Apocalipse, nós já temos que incluir Israel nesse plano profético.
Eu espero que você compreenda aquilo que eu estou dizendo, porque quando nós entrarmos aqui no capítulo 11, você já pode ir para o capítulo 11 de Apocalipse, nós vamos perceber que quando nós colocamos Israel ou de volta ao plano profético, muitos textos que são um pouco assim obscuros, nós começamos a ter entendimento. Lembre-se que eu disse, quando Daniel foi escrito, Daniel não entendia muita coisa, até Isaías, quando Isaías recebeu algumas profecias, como Isaías 7,14, eu falei para os irmãos, sobre uma virgem que conceberia ali, ele estava falando para Israel, estava falando de outra maneira, então ele não tinha um entendimento. Então depois de um determinado tempo, com aquele acontecimento é que veio a luz. Então hoje nós temos essa luz a respeito das profecias que Deus, elas direcionam a nação de Israel. Nós entendemos o plano de Deus com a igreja, o plano de Deus com a igreja. Isso é algo assim maravilhoso, é algo tremendo. E o capítulo 11, quero que você abra comigo, aí vamos começar, iniciar hoje, né? Só ver alguns versículos. Já com essa perspectiva, que Deus vai começar a tratar com a nação de Israel a partir da grande tribulação. E a grande tribulação é esse tempo que nós estamos estudando. Então não permita que aqueles que pregam a teologia da substituição, não permita que essas pessoas elas tragam confusão à tua mente. É uma maneira, é muito claro que nós compreendemos que nós não podemos retirar a nação de Israel, nação. Então hoje os judeus, eles têm que se converter, têm que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não tem aquele negócio, não, vai lá para Jerusalém, que lá é 0800. Eu creio que hoje nós temos condições de dizer que aquele movimento que existiu lá para Jerusalém, quantas caravanas, né? Você lembra? Quantas caravanas? E aí apareceu um líder, começava a fazer caravana, aí depois o outro viu que o negócio dava dinheiro, aí arrumou outra caravana, aí tiveram alguns líderes evangélicos, eu falo isso que é domínio público, todo mundo conhece, ele viu que o negócio era tão bom que ele criou a sua própria empresa de turismo, ele mesmo criou a empresa de turismo, e ficou aquela loucura, não, você tem que ter a visão de Jerusalém, porque lá é isso, quem abençoar eles lá vai ser dessa forma. Eu posso dar um testemunho, porque eu tive um tempo sem esse entendimento. Eu fui a Jerusalém, e eu confesso aqui para todos, e eu peço perdão para aquelas pessoas, e que eu acabei sendo um instrumento para trazer um ensino errado. Eu peço perdão se algumas dessas pessoas me ouvem. Na época eu trouxe pedra de Jerusalém, eu trouxe água de Jerusalém, eu trouxe terra de Jerusalém, eu trouxe essas coisas, porque as pessoas ensinaram, não, porque é Jerusalém, a terra lá, o lugar lá é santo, o lugar é milagroso, é isso e aquilo, e na falta de entendimento eu acabei sendo um pouco místico dentro dessas questões. Mas graças a Deus que veio a luz, graças a Deus que tem vindo a luz. Então as pessoas, boa parte que vão a Jerusalém, já diminuiu bastante, mas muitas pessoas que vão hoje, elas vão com entendimento de fazer um turismo, ou até de estudar questão arqueológica, questão da história. Então, por favor, você, e seja também esse instrumento para levar essa verdade. Talvez você conheça alguma pessoa que ainda pense dessa forma. Teve pessoas que se endividaram, dividiram em 36 vezes, porque ela foi enganada por essa unção, esse poder. Não, você vai a Jerusalém, porque lá é diferente, você vai receber isso e aquilo. E, na verdade, o que eu vi muito lá foi líder recebendo primícia, líder recebendo, que eu vi muita gente enriquecendo, muitas outras questões que não convém a gente falar aqui nesse momento, mas algumas coisas é necessário a gente falar, para que a verdade ela seja esclarecida. Então eu confesso o meu pecado,
Eu fui 2 vezes lá, quando eu fui eu não tinha essa compreensão da verdade, da palavra de Deus, mas é assim mesmo, né, irmãos? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai saindo daquele estágio de menino, a luz vem chegando, então vamos caminhando, vamos caminhando. Então o povo judeu hoje tem nada de especial, eles têm que se converter também a Cristo. Agora vai chegar um determinado momento em que as profecias que nós encontramos, são dezenas de profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, que elas se cumprirão com a nação de Israel. Então vai chegar uma hora em que a nação de Israel ela vai entrar novamente dentro desse plano profético como nação. E nós entendemos que vai ser no tempo da grande tribulação. É um detalhe interessante, porque todas as vezes, lembre-se, a nação rejeitou a Cristo. Então, todas as vezes que a nação rejeitava a Deus e seguia a sua vida, o que é que Deus fazia para que a nação de Israel voltasse para Ele? Trazia juízo, trazia julgamento, usava nações, usava reis. Diferente da igreja, a igreja não precisa disso, a igreja não precisa passar pela ira de Deus. A igreja que somos nós não precisamos voltar para nada, porque nós já estamos, e Cristo já está em nós. Então, nosso nome já está escrito no livro da vida, nós não sofreremos o dano da segunda morte, então nós não precisamos, que alguns acham assim, que a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque ela precisa ser purificada. Purificada de quê? Quem é que vai conseguir se autopurificar? Cristo já nos santificou, Cristo já realizou toda esta obra. Então a grande tribulação, ela não tem nenhuma serventia, a grande tribulação, eu não falo de tribulações, de lutas que nós passamos, perseguições, que o próprio Cristo falou com seus discípulos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser entregues, vocês vão morrer, vocês vão passar por essas situações. Mas essa grande tribulação, esse dia do Senhor, vai ser o momento que o Senhor vai estar despertando novamente a nação de Israel, nação a qual ele fez promessas, que são promessas incondicionais. Então existem promessas que são condicionais, como nós encontramos lá em Deuteronômio, se você obedecer, essa é bem. Se não obedecer, maldição. Mas existem promessas que elas são incondicionais. Se Deus falou, vai se cumprir no tempo certo, no momento certo. Deus vai levantar as pessoas. E esse momento que nós estamos, porque Apocalipse 11, nós estamos aqui, nós estamos na grande tribulação. Nós vamos falar sobre as 2 testemunhas. Vamos fazer uma introdução hoje. Não tem como nós começarmos, iniciarmos esse capítulo. Está tudo dentro do plano, viu, irmãos? Você acha assim? Não. É porque a gente precisa, que aí no capítulo 12, eu não preciso falar novamente sobre a nação de Israel. Porque no capítulo 12 nós vamos ver quem é aquela mulher vestida, né, de sol com a lua. Alguns vão dizer, a igreja católica vai dizer que é Maria, outros vão dizer que é a igreja. Mas, de uma maneira muito simples, nós vamos ver Apocalipse 12, a visão que José, na verdade, tem. A gente não pode misturar Jacó, José, cada um tem o seu tempo, a sua visão. Então, aí nós já vamos para o capítulo 12 entender de uma maneira muito simples que aquela mulher vestida de sol é Israel que dá luz a Cristo. Então, a gente não vai precisar fazer confusões, ou como alguns que nesse capítulo 11, eles tentam olhar aqui no capítulo 11 e ver a igreja. Mas aí chega em determinados momentos que não tem como você encaixar a igreja aqui. Esse é o grande problema do estudo do livro de Apocalipse, da escatologia, é a falta de humildade de algumas pessoas, que não reconhecem que Deus ele vai trazendo o entendimento, a compreensão, que são presas, vou repetir mais uma vez, a concílios, a sínodos, a reuniões que são feitas com o clero. Eles não têm a humildade de reconhecer, olha, não, isso aqui realmente não tem como a gente encaixar. Então vamos ver o que é que nós podemos fazer. Então capítulo 11, não tem como a gente encaixar a igreja no capítulo 11. Porque aí vai ter aquela confusão, a igreja. Então quem são as 2 testemunhas? Aí é o Antigo e o Novo Testamento.
a cidade aqui, essa cidade que chama Egito, e Sodoma e Egito, quem é essa cidade? Aí algumas pessoas vão dizer, não, na verdade não é a cidade, e o texto vai dizer muito claro que a cidade é Jerusalém, onde o Senhor Jesus foi morto. Aí vai ter que usar de uma certa alegoria, vai alegorizar, vai tentar trazer um simbolismo onde não há necessidade desse simbolismo. Aí vai dizer, as testemunhas foram mortas, ele vai dizer não, porque na verdade é porque matou as doutrinas. Então começa a fazer um bocado de remendo, quando tenta olhar e encontrar só a igreja no capítulo 11. E a partir da outra semana, nós vamos olhar dentro desse contexto, nós vamos estar encerrando aqui, não vou começar o capítulo 11 nesse momento, como eu tenho falado para os irmãos, para a gente começar um ou dois, começar uma ideia e não concluir essa ideia, então é melhor a gente parar e semana que vem a gente começa a partir do verso 1 já com esse entendimento. Então, essa semana você vai meditar um pouquinho, ouça de novo essa ministração, pense, pesquise um pouquinho sobre aquilo que eu te falei, porque quando a gente olhar para o capítulo 11, a gente vai conseguir ver o povo de Deus como um todo, sim, a gente vai conseguir ver pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mas nós vamos também enxergar aqui a nação de Israel. Nós vamos enxergar duas testemunhas que se parecem muito com o ministério de Moisés e Elias. Será que são esses dois homens que falam aqui? Nós vamos ver que a mensagem que é pregada é uma mensagem muito parecida de despertamento, de juízo. Nós vamos perceber que a cidade que se fala aqui realmente é a cidade de Jerusalém. E aí nós vamos caminhar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais clara. Então nós vamos estar encerrando aqui nesse momento. Queria chamar o pastor Paulo. Semana que vem nós vamos começar o capítulo 11 e vamos estar concluindo o capítulo 11. Então que Deus continue abençoando a tua vida até a próxima semana. Glória a Deus, então nós chegamos aí à conclusão de mais uma etapa, né? Capítulo 11, no início, na introdução, e se Deus permitir, na próxima quinta-feira o pastor Jamilson vai estar de volta, né? Eu entendo que esse assunto, ele é muito importante, é de muita profundidade, de muita riqueza para todos nós, e o que eu sempre falo aqui no final das transmissões, eu quero incentivar você a ser e se tornar esse estudioso da palavra de Deus. Então, a orientação é a seguinte, você pegue o texto do capítulo 11 de Apocalipse, comece a ler, até mesmo para você ir preparando o teu coração, e se você tiver algum questionamento, para você trazer na próxima semana. Inclusive, pastor Jamilson, teve uma pessoa que está acompanhando aí, que pediu para você postar os textos que você citou no começo ali, aqueles que falam dos bem-aventurados, aquele que fala a respeito de quem lê, essas palavras que recebe, ali no início, né, que você lê naquelas cartas, no Apocalipse. Então você possa depois colocar num grupo de WhatsApp da igreja, os irmãos querem esses textos aí, vamos colocar. Voltaremos no domingo, se Deus permitir, às 18h30, estaremos aqui novamente ao vivo, com a permissão do Senhor, incluindo, além das redes sociais que nós temos aqui, Facebook, YouTube, também Instagram, também a Rádio Brasil FM, que sempre está conosco também aos domingos à noite, às 18h30. Quero também pedir para você que está nos acompanhando, se inscrever nos nossos canais, no YouTube, se inscreva no YouTube, aí você pode ativar o sininho ali, se inscrevendo e também enviando para outras pessoas. Todos os vídeos que nós estamos trazendo aqui estão postados ali, você pode entrar na página Rio de Vida no YouTube, desde o início do mês de março, que nós começamos as transmissões, os vídeos estão ali, os vídeos do domingo, da terça-feira à noite e também da quinta. Você pode ali voltar, temos lá a data, temos ali a informação do texto bíblico, o título, para você ter aí esse acesso que, com certeza, quando a gente volta a rever o que foi dito, né, anteriormente, nós temos a possibilidade de absorver mais coisas que, porventura, se percam aí enquanto nós estamos acompanhando. É assim, é normal em todos nós quando estamos ouvindo alguém ou vendo algum vídeo, tá certo? Então, que Deus abençoe você, tenha uma ótima noite,
que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame graça na tua vida, em nome de Jesus. A Alexandre está me lembrando aqui a respeito das cestas básicas, nós estamos aí fazendo arrecadação para distribuição no final do mês, então você pode continuar, se você quiser, né, contribuir, cooperar. É uma forma da gente cooperar com aqueles que estão precisando neste momento de uma ação também nessa área física, né, em relação ao alimento. E se você quiser cooperar, pode nos procurar aí. Nós estamos juntando agora os alimentos para fazer a distribuição no final agora do mês de maio, tá certo? Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Senhor, muito obrigado por este momento, Pai, te agradecemos. Mais uma vez oramos e abençoamos cada pessoa que está nos acompanhando agora. Que a tua graça permaneça sobre nós, para que possamos compreender, Senhor, e viver segundo os ensinamentos da tua palavra. Fortaleça a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo para esse entendimento e para esse desejo de obedecer o que nós temos aprendido. Muito obrigado, que todos tenham uma ótima noite diante do Senhor. Dependemos completamente de Ti, Pai. Oramos por nossa cidade, pelas autoridades, por todas as famílias de Vitória da Conquista. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Ótima noite, a graça e a paz do Senhor Jesus.